do porquê que você entende que está tendo esse aumento hoje na incidência e no diagnóstico. Eu tenho, obviamente, Sim, algumas respostas e algumas teorias para isso, mas queria que você falasse um pouco a respeito claro, com disso. certeza. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar são as mudanças no nosso estilo de vida que Uhum. aconteceram, né? Nós nos modernizamos de uma Sim, forma muito rápida como espécie e a nossa saúde, a nossa biologia, ela não acompanhou. Então, nós temos aí hábitos que são inadequados e que estão impactando a nossa vida. E a gente tem certeza disso, não é uma dúvida que a gente possa refutar. Isso é comprovado cientificamente. Saiu essa semana no Cancer Report Progress de 2024, que é como se fosse um sistema de estatística dos Estados Unidos, que é o país que mais diagnostica isso é câncer de verdade. mama no mundo, na verdade, né? Um país que também tem mais capacidade de Era mais de diagnosticar. 200 mil há Não, tempos atrás, né? e eles têm uma população maior também, Maior. né? E É. maior capacidade, Sim. né? Distribuição de renda, enfim. Então, saiu essa pesquisa demonstrando que os hábitos de vida inadequados, que a gente já vai mencionar, eles se consertados, digamos assim, poderiam diminuir de forma importante o risco de câncer de mama, sendo aí o tabagismo um dos principais fatores para o desenvolvimento dos vários cânceres, né? O etilismo, que é o consumo de bebida alcoólica, ainda a má dieta, que a gente vai explorar um pouquinho o que seria essa má dieta, que seria mais adequado, mais anti-câncer, e o sedentarismo, que é quando você não faz atividade física. Sim. Nesse compilado de informações que eu mencionei, eles trazem um estudo que foi feito com 500 mil mulheres e que demonstra que mulheres que fizeram atividade física de forma mais assim leve, digamos assim, ocasional, tiveram uma redução do risco de ter câncer de mama em 18%, que já não é pouca coisa. Sim, sim. E as mulheres que fazem, né, fizeram atividade física de forma já moderada, né, então tanto na intensidade quanto no volume, quantas vezes na semana, tiveram uma redução de 31%. E as que faziam de forma intensa, mais vezes na semana e também de alta intensidade, uma redução de 40%. Então, além dessa questão dos hábitos de vida, alimentação, nossa alimentação está contendo muito industrializados que Ah, são cancerígenos, né? A gente tem uma tendência ao consumo de álcool maior do que antigamente, outras formas de consumir o tabaco que não o cigarro convencional, lembrando que qualquer forma de consumo de cigarro, ela é prejudicial para a saúde, inclusive narguilé, cigarro eletrônico, que eles eletrônico, me chamam de ajuda nos nomes vape. porque eu não me Eles chamam de lembro. vape, né? Exatamente, todos eles são maléficos. E o risco para ter câncer de mama, para nós que somos mulheres, não é baixo, mesmo sendo normal. Já é um risco ali de aproximadamente 14%. Isso significa que uma em cada 8 mulheres vai desenvolver a doença, né, conforme ao longo de sua vida. Gente, a gente não pode, por mais que seja normal, entre aspas, a gente não pode transformar isso numa coisa normal. A gente precisa, é urgente, a gente precisa mudar para diminuir esse risco, É. né? Porque o risco é elevado. E aí vem a questão do rastreamento secundário, né? Que o que previne câncer é mudança do estilo de vida. Pois é. Não tem outra coisa. Pois é, o exercício físico, há tempos atrás, tinha um estudo que ligava diretamente à diminuição de estrogênio, não é? Não sei o que eles têm Sim. falado recentemente, mas há muito tempo atrás, eu acho que faz alguns anos atrás, Uhum. eles já citavam o exercício físico como Essa uma fonte de questão do prevenção. estrogênio, redução da gordura corporal e Sim, diminuição do estrogênio é. circulante, também diminuição do quadro inflamatório Uhum, do corpo, e com isso esse é. estresse, né, oxidativo dentro do seu corpo também na hora que vai gerar uma nova célula, porque o câncer é isso, um erro na hora de gerar uma nova célula que tem uma É. alteração no DNA. Samela, nós falamos aqui dos hábitos, né, que são os principais. Acho que a gente tem que atacar mesmo, que é o que a gente consegue mudar, não é? Exatamente. E para a gente falar um pouquinho mais a respeito de hábitos e também dos vícios, eu acho que, resumindo o que você disse, na verdade, aumenta o consumo de álcool, etc., ficou mais barato, né, pessoal? É. Antigamente o acesso Acessível. ficou muito mais.
o acesso à comida industrializada ficou muito mais acessível e barato, Sim. infelizmente. Infelizmente. Exatamente isso. Você vai no McDonald's nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais barato você comer lanche do McDonald's, aqueles combos gigantes, do que você fazer uma alimentação saudável. Obviamente, isso vai trazer as consequências. Com certeza. Soma-se a isso também, eu penso, o fato do aumento populacional, né? A gente tem aumentado nossa população, obviamente o rastreio, isso que nós estamos fazendo, e as pessoas têm vivido mais, não é? A gente tem mais informação e aí as pessoas procuram saber, né? Sim. E acaba que a gente diagnostica Sim. mais. E aí, só para compilar e terminar essa questão do que estaria aumentando, outra coisa que tem mudado também é o nosso padrão reprodutivo das mulheres atuais. Exatamente. Então, a gente tem gestado menos e nós temos também amamentado menos, né? A mulher tem trabalhado mais, ido para a questão do mercado de trabalho. Então, do ponto de vista médico e fisiológico, mastológico, a nuliparidade, ou seja, a mulher que não tem filhos ou que tem poucos filhos, que é a baixa paridade, que seria um filho, ela tem um risco aumentado para ter câncer de mama do que aquelas que tiveram mais filhos. Sim. Da mesma forma que as mulheres que não amamentaram, elas acabam tendo um risco maior para ter câncer de mama do que aquelas que amamentaram. Sim. O benefício da amamentação, ela está principalmente a partir de 2 anos de amamentação. Quanto mais, melhor, entendeu? E por que isso? É exposição hormonal. Então, quando você está amamentando, principalmente nos primeiros meses, e quando você está gestando, você não produz os hormônios femininos, estrogênio e progesterona, que é o grande diferencial que faz a mulher ter o câncer de mama, né, ter um fator de risco aumentado em relação ao grupo masculino, exatamente esses hormônios aos quais somos expostos. Então, qualquer uso de hormônio que vá além da tua produção hormonal, ela vai acabar aumentando o risco de câncer de mama também. Se bem que pouco, hoje em dia, com, por exemplo, terapia de reposição hormonal, né? Hoje em dia nós temos aí terapias de reposição hormonais com medicamentos que são semelhantes ao que nós produzimos, né? E isso é muito importante, doses mais adequadas, bem estudadas, e que, segundo alguns estudos, alguns estudos o impacto é pequeno, e outros estudos nem têm impacto. Então, a gente precisa ainda estudar melhor para entender, mas mesmo assim, se justifica o uso da terapia de reposição hormonal, porque o risco dela, em detrimento dos benefícios, ainda é muito pequeno. Entendeu? Na paciente que tiver indicação e que não tiver uma contraindicação, inclusive mastológica, tá? Para vocês terem uma ideia, a obesidade e o sobrepeso aumentam muito mais o risco de câncer de mama do que fazer terapia de reposição hormonal. Então, assim, a gente precisa entender, câncer de mama é multifatorial. Não é só uma coisa que eu vou fazer que vai gerar aquela doença. Você está exposto a agentes carcinogênicos lá desde o nascimento. E eu estava falando anteontem numa palestra. Poxa vida, eu sou da fase, sou millennial, né? Que era o boom da indústria ali, dos alimentos industrializados. Então, a gente ainda não sabia dos impactos. Biscoito recheado, coisas com excesso de açúcar. E é o que a gente dá para nossas crianças. Não, exatamente. Skinny, gente, eu fazia coleção de tazo. E como é que eu conseguia coleção de tazo? Comendo fandangos, enfim, exatamente. Entende? Então, assim, isso eu absorvi. E a gente vai se expondo desde a infância, depois vem outros fatores e vai enchendo o baldinho do carcinogênico. E isso aumenta o seu risco de desenvolver a doença. Então, não é à toa. Nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem na nossa vida. Nós e a falamos saúde diretamente também. agora de hábitos. Já entramos falando de hábitos e vícios, né? Mas existe também, a gente tem que, existe também a situação as mulheres estão menstruando de uma maneira mais precoce, tendo menopausa muito mais tardia, elas ficam mais expostas aos hormônios, Exatamente. não é? Então, isso Menarca também... precoce, que é a primeira menstruação, menopausa tardia, se correlaciona ao aumento do risco.